Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você recebeu o convite do Espírito Santo para estar aqui nessa noite. Aí você pode estar aí pensando, não foi alguém que me convidou. Não, irmão, essa pessoa foi canal de Deus na sua vida, para que você estivesse aqui, amém? Glória a Deus. Nós adoramos o Senhor com a palavra cantada, e como é bom adorar o Senhor. A vontade é ir colocando um hino e outro hino e outro hino. Quem toca então sabe que um tom lembra outro, que lembra outro, que lembra outro. E dá vontade de ir embora. É isso que a presença do Senhor faz. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo 13 e 14. Na verdade, irmãos, eu vou começar no 12, amém? Vamos ler do 12 ao 14. E eu quero começar te dizendo que nada na nossa vida é por acaso. O Senhor nos criou e Ele tem controle da nossa vida. Mesmo que você não creia que Ele é o Senhor da sua vida, eu quero te dizer que Ele é o Deus que te criou. Você foi criado por Ele. E nessa noite você pode se tornar filho dEle, se assim for da sua vontade. Mas como criaturas, Ele decidiu como seríamos, como viríamos, onde nós estaríamos. E desde a eternidade já estava escrito esse dia de hoje. E Ele nos viu na eternidade. Então, eu gosto muito de ler a palavra como algo vindo do Senhor para mim nesse dia. Então, a palavra que o Senhor tem para minha e para a sua vida nesse dia hoje. Repita comigo assim: a palavra é para mim. A palavra é para mim. Mediante essa fé, o Senhor está nos dizendo assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, traz a revelação da Tua palavra para nós nessa noite. Traz a vida que só o Senhor tem, o poder de convencimento, de entendimento. Usa-me como canal para ser bênção na vida dos seus filhos. Eu não consigo ver o coração deles, mas o Senhor vê, o Senhor os conhece. O Senhor sabe do anseio do coração de cada um que aqui entrou. Senhor, assim como o Senhor tem feito desde a sexta-feira, continue falando conosco de forma revelada, de forma poderosa. Porque como igreja, como família, de forma individual, nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Fica à vontade. O Senhor é o ministro. Fica à vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus.
eu vou tirar o ajudante. Se eu ficar fazendo muita força para te ver, eu coloco o ajudante novamente. Queridos, eu creio muito no cuidado de Deus. E nós, enquanto igreja, enquanto família, nós temos muitos testemunhos do cuidado de Deus. Às vezes você está aqui sentado, me ouvindo, e fala, eu não percebo esse cuidado de Deus. Eu quero te dizer que só o fato de você estar vivo hoje, Deus está cuidando de você. Porque Ele é dono da vida. Como nós declaramos aqui, poderoso esse nome é. Não há outro Deus além dEle, maior que Ele, que se compare a Ele, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Não há. Ele está acima e sobre todos. Esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus em que nós cremos. E desde a sexta-feira, esse final de semana, o Senhor nos presenteou, porque quando o Senhor quer nos abençoar, Ele movimenta as estruturas. Amém? Você crê nisso? E eu quero liberar isso sobre a sua vida. O Senhor vai mexer com as estruturas, seja financeira, seja física, seja onde for que tiver difícil, e você estiver pensando hoje assim, isso é muito difícil, vai ser muito difícil essa porta abrir, esse lugar chegar, essa promoção chegar. Eu quero te dizer que no momento certo para te abençoar, o Senhor, Ele move. Ele move. E o Senhor nos deu de presente, desde sexta-feira, o pastor Adriano estava ministrando conosco. E ele falou sobre homens de caráter na sexta-feira. Ele falou ontem com os jovens a respeito de vocação, sobre propósito. E hoje de manhã ele falou sobre a restauração da família, em colocarmos em ordem a nossa casa. E tudo isso, porque, querido, se o jovem, ele é cuidado, se a criança, ela é cuidado, se o casal, ele é cuidado, a família é restaurada, a estrutura está forte, está consolidada. E nós precisamos, no último dia que eu ministrei, se eu não me engano, foi domingo? Foi domingo. Eu falei isso, que precisou de uma pandemia para colocar as famílias dentro de casa juntos. Precisou de uma doença terrível, de um risco eminente, assim, forte de morte, para os maridos largarem o excesso de trabalho, ou as esposas largarem o excesso de trabalho, ou os afazeres fora de casa e voltar os olhares para dentro de casa. E hoje nós ouvimos isso nessa manhã, que o Espírito Santo, ele tem esse poder de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o avivamento, ele não acontece dentro da igreja, ele vai acontecer nas casas, nas famílias. E as famílias avivadas vão vir para a igreja e vão trazer o avivamento. As famílias curadas vão vir para a igreja e vão trazer a cura. As famílias libertas vão vir para a igreja e vão trazer a libertação. Nos apegamos na palavra que diz que a igreja é hospital para sarar o doente. Ok, irmão, mas eu quero te dizer que a igreja, antes de ser hospital, ela é um quartel, ela é um exército. E para um exército funcionar, precisa dos soldados. E o nosso general, que é Cristo, Ele está nos dando nesse tempo os comandos. A igreja não pode viver só com esse pensamento de que tem que ser hospital e esquecer que foi chamada para a guerra.
Porque às vezes eu fico muito ocupada com as minhas dores e eu paro de lutar. E o Senhor nos chamou para frente. O Senhor nos chamou para uma guerra nesse tempo. E as suas dores, os que estavam aqui de manhã viu a respeito do pastor que deu o testemunho deles. Muitas vezes vão ser ponte de cura para outros. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E quantas vezes o exército de Cristo não tem parado no hospital e ficado ali doente? Muitos estão em coma profundo. Coma profundo. Mas eu quero te dizer que quem é da área aí sabe disso, que mesmo a pessoa quando está em coma, ela está ouvindo. Eu creio que mesmo se você estiver em coma, você vai ouvir a voz do Espírito te chamando para fora. A voz do Espírito te falando: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Nos acostumamos a colocar sobre a igreja uma responsabilidade individual. Porque assim como eu disse no início, que a família curada, ela traz cura para a igreja. Querida, é a posição de cada um de nós é que vai mover, é que vai movimentar. E o reino de Deus é movimento. É movimento. E às vezes nós paramos nisso. Não, a igreja é hospital, é hospital, é hospital. A igreja tem que ser hospital. Mas aqueles hospitais mesmo de campana, né, que chama, que o soldado está ali ferido, passa com ele lá rapidinho, dá um remédio, linha de frente de novo. A igreja dá o remédio, não é para você parar, é para você levantar e continuar lutando e caminhando. A dor não é para eu ficar me lamentando. Ninguém cuidou de mim, ninguém me quis, ninguém me amou. Eu quero te dizer que aquele que é dono da tua vida te amou de tal maneira que deu o seu único filho por amor a você, para que você não morra, para que você não pereça. Para de colocar nas pessoas um peso daquilo que só Cristo pode fazer por você. Estamos vivendo uma geração de pessoas carentes. E isso é um entretenimento de Satanás. Porque Satanás sabe o poder que tem uma igreja que se levanta e ora e proclama que o meu Redentor vive. E por fim ele se colocará de pé. E aqui Paulo, Filipenses, fala de uma das cartas onde Paulo estava preso. E é uma das cartas que ele fala de alegria. Ele está preso e falando com o povo para perseverar na fé e na alegria. Humanamente falando, irmãos, como entender isso? Como entender isso? E essa palavra vai demonstrar para mim e para você hoje que nós precisamos ter atitude, ter posicionamento diante do Senhor. E Ele é um Pai tão bom que Ele nos dá colo sim no dia que nós precisamos. Ele envia irmãos para nos dar colo, para nos abraçar, para fazer um mimo. Assim como nós somos pais, mães e gostamos, né, de fazer um carinho, um mimo nos nossos filhos, Deus é um Pai assim. Só que Ele conta comigo e com você.
para lutar uma guerra nesse tempo. E a guerra não é qualquer guerra, não. O inimigo não é qualquer inimigo, não. Então o nosso posicionamento precisa ser urgente. E aqui, Paulo ele está falando para esse povo, para essa situação. Ele está encorajando uma igreja. Ele não está falando para quem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele estava falando para a igreja e ele fala assim: olha, permaneçam firmes na fé. Fica firme. Se posicione. Igreja, é isso que nós precisamos fazer. Ficarmos firmes. Nos posicionarmos diante daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Darmos resposta. Darmos resposta à palavra de Deus. Eu não posso entrar ano, sair ano, ouvir tantas palavras e elas não mudarem nada na minha vida. Tem alguma coisa errada. E o Senhor nos deu esse direito de escolha. Lá em Deuteronômios, Deus já falou com o povo: olha, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, posicionamento. E aqui Paulo, ele faz uma escolha. Porque aqui o que nós lemos, o versículo 12, 13 e 14 que nós lemos, é Paulo falando para a igreja. E olha a fala dele para a igreja: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado. Um homem com grandes experiências com Deus, com grandes revelações de Deus, um homem transformado pela presença, transformado por Jesus. Um homem que foi perseguidor, assassino, perseguidor de igreja, passou a ser um que erguia igrejas, que edificava, que criava, que discipulava. Um homem que odiava o povo de Deus, passou a ser perseguido por esse mesmo amor. Antes ele perseguia aqueles que amavam a Deus. Depois ele se tornou um perseguido por isso. E eu quero te dizer que nós seremos também. Vão detestar você por amor a Cristo. Vão detestar você porque você fala que ama a Cristo. Vão ficar com ódio de você porque você fala que Jesus mudou a sua vida. Permanece firme. Permanece firme. E aqui mostra o posicionamento de Paulo. Porque ele fala assim: olha, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele está falando aqui? De atitude. Atitude. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos não só falar, mas fazer. As nossas atitudes precisam falar mais do que as nossas palavras. Nós precisamos pregar o evangelho até quando estivermos em silêncio. A nossa vida precisa refletir, precisa exalar o bom perfume de Cristo. Queridos, eu não estou falando aqui de perfeição, eu não estou falando aqui de não ter problema, eu não estou falando aqui de um dia a gente vai falhar, não estou falando disso. Eu estou falando do poder de um Deus que pode te sustentar e você dá conta.
E ele aqui tem uma atitude, ele fala, olha, uma coisa eu faço. E o que ele faz? Ele fala para eles, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantos de nós estamos há anos tendo uma vida com Deus, ou tentando ter uma vida com Deus, e isso não é uma crítica, mas estamos olhando no retrovisor. O Senhor está falando para mim e para você nesse tempo: esqueça as coisas que para trás ficaram. Esqueça. Eu não estou falando que você vai ter amnésia. Eu estou falando que você não vai carregar essa mochila o tempo todo olhando no retrovisor e falando, eu pequei aquele dia, me julgaram aquele dia, eu falhei naquele dia, me traíram, me humilharam, a porta fechou. Eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém para discipular. Eu não confio em pastor. Eu não confio. Tira os olhos do retrovisor. E Paulo, ele está falando isso com aquele povo. Ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha quantos posicionamentos de Paulo teve nessas duas frases que nós lemos. Ele fez. Ele estava disposto a esquecer as coisas que passaram. E com certeza não foram poucas coisas, irmãos. Ele fala, olha, eu decido abrir mão. Eu decido não ficar preso naquilo. E eu avanço para as que estão diante de mim. Avançar quer dizer que eu não vou ficar parado. Lembra que eu disse que o reino de Deus é movimento? Eu quero te dizer que o Senhor não mandou você ficar parado. Ah, mas eu tenho uma palavra de Deus e eu estou esperando a palavra de Deus. Mas nessa palavra que Ele te deu, Ele mandou você ficar parado? Não, querido, enquanto aguarda a promessa, caminha. Enquanto aguarda, caminha. Avança. E Paulo, ele fala isso, olha, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, eu estou caminhando para coisas que ainda não alcancei, mas eu sei que eu vou alcançar. As coisas que estão atrás, elas nos impedem de caminhar, de avançar. É como uma corrida. Quem gosta aí de correr, imagina você correndo com uma mochila pesada nas costas. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Larga a mochila, porque senão você não dá conta de avançar para as coisas que estão diante de você. Você não está vendo as coisas que estão diante de você, porque os seus olhos estão para trás. Olha para frente, olha para a cruz, olha para Ele. Olha para Ele. E aqui ele estava falando, era para cristão, era para a igreja. Assim como o Senhor está falando para mim e para você nesse dia. E a palavra do Senhor lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 9:62, fala que aquele que põe a mão no arado e ele olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. Palavra forte, né, irmãos? Pesada. Não é minha, é da palavra. Aquele que põe a mão no arado, aquele que começa o trabalho. O arado é de arar a terra, de cortar a terra. E o que a palavra está nos ensinando? Porque aquele que está arando a terra, ele tem que ter um olho fixo aqui, onde ele vai passar com o aro. O trabalhador precisa ter os olhos fixos onde esse aro vai passar.
E aqui fala que se eu estou empurrando o aro, se eu estou cortando a terra, e eu olho para trás, aquela linha reta que eu estava indo, eu vou desviar do caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Então aquele que põe a mão no arado e ele olha para trás. E eu quero te dizer que é ilusão. Nós colocamos justificativas para nós mesmos. Não, mas eu não estou desviado. Eu só não estou no ministério. Eu não estou desviado. Eu só não sou obrigada a ir no culto todo dia. Eu não estou desviado. Nós, humanamente falando, nós arrumamos várias justificativas. Mas aquele que põe a mão no arado e ele olha para trás, ele sai do caminho. Sai. Ele desvia. Desviar. Sair do caminho. E a palavra é muito assertiva em falar que não é digno do reino. Do reino. O Ministério de Louvor ministrou aqui. Nós cantamos juntos. Nós oramos o Pai Nosso. E às vezes nem nos atentamos para que nós estamos orando. Porque ficou automático. Nós falamos: Senhor, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Será que eu quero realmente que a vontade do céu se cumpra aqui na terra? Será que eu estou verdadeiramente preparado para que o céu desça? Para que a vontade do Senhor se cumpra? Querido, isso aqui é para nos motivar a caminhar. Às vezes esse olhar no retrovisor é uma dor que você precisa ser curado dela. Às vezes você foi ferido, sim, por uma autoridade eclesiástica. Você foi ferido por marido, esposa, pai, mãe. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dessas 3 esferas. Mas enquanto eu estou sendo curada, eu não posso parar. Vai ter dia que eu vou estar mais forte. Vai ter dia que eu vou precisar de mais oração. Vai ter dia que eu vou para o colo do Senhor e eu só vou gemer. Vai ter dia. Mas em todos esses dias eu falo: Senhor, eu não largo o Senhor. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. E o alvo aqui em questão, igreja, é Cristo. O alvo é Cristo. Nós não estamos aqui só para viver um tempo, alguns anos, conquistar coisas, casas, trabalhos, diplomas, e depois acabou. Não, nós não somos daqui. A caminhada daquele que serve ao Senhor tem que ser olhando para o alvo. Enquanto você olha para o alvo, às vezes vão colocar o pé na sua frente para você tropeçar. Levanta. Bate a poeira, levanta. Sopra o machucado, caminha. Enquanto você caminha, as ofertas, os prazeres desse mundo vão vir. Pastora, eu caí aí, eu pequei. Pede perdão, arrepende, levanta, caminha. Caminha. Essa é a palavra de Deus para mim, para a sua vida hoje. Para de olhar aquilo que já aconteceu.
Quantos de nós não vivemos do milagre que Deus fez na vida do outro? Deus quer realizar milagres na sua vida. Quantos de nós não vivemos de histórias que Deus fez há anos atrás? Eu quero te dizer que Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Todos os dias a misericórdia dele se renova. Quando você acorda, há uma porção de misericórdia nova para você. Não precisa ficar preocupado. Vive hoje. A impressão no meu espírito hoje é que realmente hoje é um dia de soldados feridos, que tem muito tempo que já está no hospital. Levanta, caminha. Às vezes nós vamos continuar tomando uns remedinhos no caminho e tá tudo bem. Igreja, mas o que verdadeiramente importa é não parar. A doença vem, eu não vou parar. O dia mau vem, eu não vou parar. A porta fecha, eu não vou parar. Ninguém é maior do que o Senhor. Nós começamos essa palavra declarando isso. Eu quero te dizer que o amor dele é muito maior do que a tua dor. Tem pessoas aqui aprisionadas em coisas que ficaram lá atrás, porque não acham que não receberam o perdão de Cristo. Eu quero te dizer que Ele já te perdoou. Quem não se perdoou foi você mesma. E como você faz falta no exército. Imagina se o corpo todo fosse pé. Se o corpo todo fosse só mão. O pé faz falta. A mão faz falta. A unha do dedinho faz falta. Eu quero te dizer, soldado ferido, que você faz falta. Eu quero te dizer que há um lugar de prontidão. Rebaixou, recanta, rabaixei. Há um lugar de prontidão para você passar, ter as suas feridas saradas. Meu Deus que sonda, meu Deus, sonda o profundo dessas almas tão entristecidas. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. O intuito de Satanás é te parar. Quem mandou largar a rede? É te envergonhar. Quem mandou Mas você o intuito parar? de Jesus é limpar as suas vestes. Volte para o arauto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Meu Deus. Meu Deus. E Paulo, ele incentiva esse povo. Ele fala, olha, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Para o prêmio da soberana vocação. Nós estamos caminhando para um lugar. E como eu disse, nós vamos viver aqui alguns anos, alguns mais, outros menos. O meu plano com Deus é bem velhinha. Falei que eu tive 3 filhos. Vou ter 2 genros. Fala amém, igreja. Já tenho uma nora. Amém. Fala amém mais forte. Amém. Então, eles que lutem. Mas que eu quero ficar bem velhinha, eu quero. E não vai me colocar no asilo, não. Vou deixar por escrito. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui. Mas eu quero te dizer que a vida é um presente de Deus. É uma dádiva. E Ele fala na palavra assim, olha, eu vim
para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes dele falar dessa vida abundante, ele nos faz um aviso. Ele fala assim: olha, o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Não foi o Senhor que te roubou. Não foi o Senhor que matou os seus sonhos, destruiu os seus sonhos. Não. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. E muitos têm parado por causa das decepções. Hoje é noite de largar a mochila. Quantos de nós? Eu não parei a carreira não, mas eu estou devagarzinho. Sabe aquele irmão que você cumprimenta ele o ano inteiro e fala: como é que você está, irmão? Ele fala: estou na luta. Literalmente ele está na guerra. Como que você está, irmão? Só na prova. Se o Senhor permitisse os nossos olhos espirituais serem abertos, nesse momento realmente nós iríamos ver a guerra. Mas nós como igreja precisamos entender que o nosso lado já venceu. Jesus já venceu. Qual o segredo da minha vitória, pastora? Esquecer das coisas que para trás ficaram, avançar para as que estão diante de você, olhando para o alvo que é Cristo, na esperança da vida eterna, na verdadeira vocação. Tudo vai valer a pena. Então aguenta firme. A família que o Senhor te deu é bênção. Cuida dela. Fala: Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse povo que o Senhor me deu. Tem uns que Deus não deu não. Foi vocês que escolheram, tá, gente? Ô, gente, eu amo explicar isso. Porque quando os casamentos dão errado, eles falam assim: foi Deus que deu, né? Não. Deus instituiu o casamento. Quem escolheu o marido e a esposa foi você. Entendeu? Então você que ainda pode, escolha direitinho. Por que você está falando isso de casamento? Porque hoje houve um mover aqui de manhã a respeito da família. Porque como é bom os dois andarem juntos. Se um escorrega, o outro está ali para segurar, para ajudar a caminhar. Se um fala: eu vou parar, o outro fala: não vai parar não. Se um fala: hoje eu estou fraco. Hoje eu falei com o meu bem, ele, né, meu bem? Eles ficam brincando porque eu falo meu bem. Eu falei com ele: amor, ora aqui. Não, orei por você e tal, é elétrico. Falei: você não está entendendo. Ora aqui. Família, orar um pelo outro. A mão um com o outro. E eu não estou falando só da família. Marido, a mulher, os filhos. A família como igreja. Querido, você está vendo o seu irmão, o arado dele começando a ir para cá, avisa ele. Sabe, no trânsito, quando a gente pisca farol para o motorista, avisando ele que tem um perigo, jogando galha na beirada porque tem um carro estragado. Em nome de Jesus, cuida do seu irmão. Você viu que o arado dele está começando a cortar meio torto, fala para ele: olha para frente. Olha para frente. Não olha para trás não, querido. Ó, vai firme. Arruma com o pé lá, ó, a terrinha que saiu da plantação dele e fala: vamos embora. Porque quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, e Jesus está às portas, nós precisamos nos posicionar. Qual que é a verdade que nós cremos? Se nós cremos que Ele é soberano, que Ele tem poder para fazer todas as coisas, eu preciso me posicionar nessa verdade.
Às vezes você nem imaginava estar aqui hoje. Mas o Senhor te trouxe. Então recebe com carinho no seu coração essa palavra. Esquece as coisas passadas que têm te impedido de viver na totalidade aquilo que Deus tem para você. Não fica pensando, a igreja está a mesma coisa, crente é a mesma coisa, pastor é a mesma coisa. Querido, se é a mesma coisa, começa a ser diferente você. Fala, eu vou ser diferente. Se está todo mundo morno, eu vou ser quente. Se está todo mundo desanimado, eu vou ser animado. Entende? Porque não é na força do nosso braço, mas é na força de um Deus todo-poderoso. Movimente a sua vida com Deus. Movimente. O Espírito Santo é vida. Não fica parado, caminha, movimenta. Encontre um lugar que agrade o seu coração, mas encontre um lugar para que as suas raízes sejam plantadas, porque o Senhor te chamou para frutificar. E árvore que não está plantada, ela morre. Ela morre. Fala, Deus, eu tenho urgência. Começa a gerar espírito dentro de mim. Movimenta onde você está, onde você trabalha. Seja o reino de Deus onde você está. Quem diz que o reino de Deus se resume ao altar, a um microfone na mão? Não, o Senhor vai nos usar em vários lugares. Tem lugar que você vai, que eu não vou, que o outro vai, que o outro vai. Movimente-se. Mas a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar. Repita comigo, em primeiro lugar. As coisas, em primeiro lugar o reino de Deus. As coisas de Deus. O reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade. E todas as outras coisas. Tudo aquilo que você precisa. O que comer, onde dormir, onde trabalhar. Porque vai chegar um dia que nós vamos precisar estar de frente com Ele. E Ele vai nos pedir conta desses anos de vida que nós ganhamos de presente aqui. E o que nós fizemos com Ele. Não vai adiantar eu falar, Senhor, eu tive tantos diplomas na parede. Estudar é muito bom, tá, irmãos? É necessário, é muito bom. Mas o nosso coração precisa estar primeiro no Senhor. Porque não vai ter essa justificativa. Quando eu chegar diante dEle, eu vou ter que dar conta o que eu fiz com os dons que Ele me entregou. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, Ele vai pedir contas para você. E um dia Ele colocou nas suas mãos. Tem pessoas aqui nessa noite que sabem o que Deus colocou nas mãos. E às vezes pegou e enterrou. Tem muita gente fazendo. Um dia eu faço. Está na hora de pegar aquela semente e multiplicar. E eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês em cima dessa palavra como uma palavra de fortalecimento para a sua alma. Não vive do passado, não. O nome já diz passado. A palavra está nos exortando a avançar, a caminhar, a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que em nome de Jesus, os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos estejam atentos para o que Deus está fazendo nesse tempo.
E eu creio que nós vamos ver muitos milagres do Senhor. O poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Eu quero te dizer que quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte. Coloque sobre seus pés. Senhor, a Tua palavra foi entregue, Pai. Deus, e a Tua palavra, ela é verdade. Deus, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa nessa noite. A revelação, o entendimento. Deus, mas eu creio que a Sua palavra, ela não volta vazia. E nessa noite, essa é a minha oração. Senhor, cumpre em cada vida aqui o propósito da Tua palavra. Deus, ajuda cada um de nós a tirarmos os nossos olhos das coisas de humano, da maldade do ser humano, das coisas feias que as pessoas fazem. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar além da decepção, a olhar além da afronta, a olhar além do medo, a olhar além, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos elevar os nossos olhos para os montes, para os altos. Ó Deus, de onde vem o nosso socorro? E o nosso socorro, ele vem do Senhor. Eu creio na Tua palavra que foi um dia liberada neste lugar, que nós iríamos andar sobre a palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. A Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Pai, em nome de Jesus, e nessa noite, que essa palavra, ó Deus, de permanência, ela entre no coração dos Seus filhos. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: não pare. O peso não vem dele, vem da mochila de coisas que você tem carregado. Vem da mochila de objeções. Às vezes nós colocamos diante do Senhor tantas coisas, tantas condições para te servir, para caminhar. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Senhor, mas nessa noite nós cremos que o Senhor é Deus. E que o Teu Espírito, ele é vivo. Senhor, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Espírito Santo, nessa noite. Uma unção de renovo, uma unção de fortalecimento. Porque verdadeiramente, até que o Senhor venha, nós queremos ter fogo sobre o altar. E o altar somos nós, ó Deus. Mas é função do sacerdote colocar a lenha. Oh, rebalabachori andaralabaxererere. E andaralabaxererere. Espírito de vida, sopra sobre os Seus filhos nessa noite. Rebarabaxo, rebarabarás. Espírito de vida, sopra sobre os Teus filhos nessa noite. E o Senhor traz ao meu espírito a passagem de Ezequiel, onde havia ali um vale de ossos secos. E Ezequiel é levado em espírito para caminhar no meio desses ossos. E é perguntado para ele: Ezequiel, pode esses ossos viver? E ele responde: Tu sabes, Senhor. E a palavra para Ezequiel é: sopra sobre eles, dá comando sobre eles. Qual comando que você precisa?
precisa liberar sobre a sua casa nessa noite? Qual comando que você precisa liberar sobre a sua família, sobre o seu ministério? Espírito de vida, sopra sobre este lugar. Como profeta do Senhor, Risho Maná Cantorá, sopra Espírito de vida sobre este pastor. Risharabako Shará, Ribarabá Xererere Barabarás. O Espírito de vida, o Espírito de vida, um Espírito de vida. E a palavra diz que Ezequiel libera esse comando do Espírito e fala com eles: ossos, ouçam a voz do Espírito. E eu quero dizer para você, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Hoje é noite de fortalecimento. Hoje é noite do Senhor colocar sua patente no lugar e baixar a cantará. Hoje é tempo do Senhor de tirar da enfermaria. É tempo de vestir novamente a sua farda. Se tem alguém aqui que está recebendo essa palavra e fala: essa palavra é para mim, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, nem que seja para receber um abraço. Mas toma uma atitude de fé e fala: uma coisa eu faço, eu dou uma voz, eu dou um comando. Espírito de vida, entre mim, entre mim. Dá um abraço nela, porque Espírito de vida, toca os seus filhos, sopra nos seus filhos, trazendo o fortalecimento que eles precisam, o fortalecimento para te adorar, o fortalecimento para caminhar. Oh, rebalabaxerere barabarás. Tua vontade. Que haja vida, que haja vida. Aleluia. Posso ver. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te ressuscitar. Vale de ossos secos. Yere cantaraba chori andaralabache. Posso fazer. Sopra Espírito de vida sobre este lugar. Já perdeu a esperança. Esse é o lugar da sua esperança voltar. Nossa vergonha Aleluia. está exposta. Senhor, cura toda vergonha nessa noite. Há muito tempo não há alegria, não há Espírito, não há palavra. Profetiza, filho do homem. Muda a história da sua vida com o poder da palavra. Libera a palavra de vida. Libera a palavra de vida. Libera a palavra de vida. Vida sobre os seus ossos, vida sobre as células do seu corpo, que haja vida.
a vida de Deus. Ressuscita, Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar hoje. O Senhor te chama para a vida hoje. Oh, aleluia. posso ouvir o som do avivamento, Que haja um avivamento do Espírito. Ressuscita, Deus, ressuscita, Ressuscita, ressuscita. Ó morte, ouça a voz do Espírito. Riba, show, cantarararabarabara. Vale de ossos secos, volte a respirar. Que você ouça esse som. posso ouvir O som do avivamento, a morte tornando vida. ressuscita. Shekantorabasuyanda, Shekantarabasu cantarararara. Yo yeraba she baba cantar. Deus está colocando as coisas no lugar. Shekantarababa cantará. Deus está colocando as coisas no lugar. Shekantarababa cantarararaba she. Haja vida de Deus, que haja vida de Deus, a vida, a vida, a vida, a vida de Deus, a vida do Espírito Santo de Deus. Mexe com a estrutura, Espírito Santo de Deus. Xerabaxe. Sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida de Deus, a vida de Deus. Profetizo sobre ti Que a seja liberada essa vida de Deus. Receba sobre ti a vida de Deus, vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, Ouça a voz do Espírito. vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, Posso ouvir o som de um avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E a palavra do Senhor diz que se uniram ossos com ossos, nervos com nervos, a carne, a pele sobre os ossos, e foi levantado naquele lugar
Deus ressuscita. Aleluia. Ressuscita os ministérios, ressuscita os dons, ressuscita o caráter, ressuscita o propósito, ressuscita a visão, ressuscita o chamado. Louve ao Senhor com as suas palmas, querido. Aguenta firme. O Espírito Santo de Deus está em você. Você não está sozinho. Você não vai parar. Você não vai ficar no meio do caminho, não. Amém? Nós vamos juntos olhando para esse alvo que é Cristo. Ele é o amor da nossa vida. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, a gente perde um pouco a esquerda e a direita depois de alguns movimentos. Mas o Senhor é muito bom. E desde que eu estava lá em casa, e eu não sabia que eu iria pregar hoje, pode se assentar. O Senhor fala muito comigo através de hinos. E um hino que eu nem sei, mas tem um pedacinho que fala muito no meu coração. E é o que eu tenho vivido ultimamente. Depois você procura e ouça esse hino. É o que a nossa vida com Deus precisa ter. Ele fala assim: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que eu Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. E é isso. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, menos valor as outras coisas vão tendo. Conheça o Senhor. Prossiga em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus.